Bom dia, irmãos. Como foi teu encontro com Jesus? Cada um de nós outros sabemos como foi marcante aquele dia, quando permitimos ser alcançados pelas misericórdias do Senhor. Como é importante recordar esses dias, esse tempo que vivíamos. Como é importante os reencontros também com Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra em São João, o Evangelho de São João, capítulo 21. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Pero me gostaria de concentrar-me em versículo 15. Assim como estamos sentados, pero reverentemente, já está lendo e os irmãos acompanhem suas versões e traduções. Como disse o texto, depois de isto, Jesus se manifestou outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e se manifestou desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro, Tomás, chamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: Vou a pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós outros também contigo. E foram, encontraram uma barca, e aquela noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, se apresentou Jesus na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Eles dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le responderam: No. Eles dijo: Echad la rede a la derecha de la barca e achareis. Então se la echaram e já não la podiam sacar por la gran quantidade de peces. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: És o Senhor, Simão Pedro? Quando oyó que era o Senhor, se cingiu a roupa, porque se havia despojado de ella, e se echou ao mar. E os outros discípulos vieram com a barca, arrastrando a rede de peces, pois não estavam de terra, sino como 200 codos. Ao descender à terra, viram brasas postas e peixe em cima de ellas e pão. Jesus lhe disse: Traed de los peces que acabais de pescar. Subiu Simão Pedro e sacou a rede à terra, llena de grandes peixes, 153, e aun sendo tantos, a rede não se rompeu. Les dijo Jesus: Veni, comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Tu quem eres? Sabendo que eras Senhor. Vindo, pois, Jesus e tomou o pão e lhes deu, e asimismo do pescado. Essa era já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. E quando viram comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas mais que estes? Lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta mis cordeiros. Volveu a dizer-lhe a segunda vez: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Lhe disse: Pastoreia mis ovelhas. Lhe dijo a terceira vez: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeceu de que lhe dijiste a terceira vez: Me amas? E respondeu: Senhor, tu lo sabes todo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe dijo: Apacenta. E Jesus lhe dijo: Apacenta mis ovelhas. Amém? Hasta aí. Oramos uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de tu poderosa palavra e queremos ser ministrados por ela esta manhã. Abra conosco, Espírito Santo de Deus, dirige-nos, Padre, perdona mis pecados, limpa meu coração, pero usa-me com poder e graça para bendizer meus irmãos e a todos isso que estão nos escutando.
Oramos, Padre, entregamos essa mensagem diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos alegra ver Mário com nós outros, depois de um tempo hospitalizado, está com nós outros. Damos graças a Deus por tua vida, Mário, e seguimos orando por ele e por toda a sua família, não? Estava pensando em um tema para esse sermão e disse, me parece um encontro transformador está de bom tamanho, porque cada vez que nos encontramos com Jesus, cada vez que uma pessoa se encontrou com Jesus, diz a palavra de Deus, algo passou na vida dessas pessoas. O encontro transformou a vida dessas pessoas. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os encontros transformadores com Jesus. E dessa vez vamos conhecer alguns detalhes importantes sobre o encontro de Pedro, esse discípulo de Jesus, que fazia parte desse círculo íntimo dos discípulos de Jesus, junto com Jacob e Juan. E textos, irmãos, mostram que os 12 se haviam desviados do propósito central de suas vidas. Ser, como dijo Jesus, pescadores de homens. Para isso foram elegidos, para isso estiveram sendo capacitados durante 3 anos e meio. O que passou com esses homens que caminhavam com Jesus de forma tão cerca? Só necessitou uma breve ausência do líder Jesus e eles deixaram a gente e se foram a fazer o que não haviam feito em 3 anos. Volveram a pescar em mar de Galileia. Essa atitude não era consistente com aquele equipe que caminhou ao lado de Jesus. Aquele equipe que viu curações, ressurreições e outros milagres, agora volveram atrás a fazer suas atividades. Me gusta muito quando estou ministrando para líderes, para pastores, e alguns pastores muitas vezes estão desanimados, dizendo, eu vou cambiar de profissão. Disso, para pensar, está equivocado. Pastor não é uma profissão, é um ministério. Hein? Vou cambiar, vou fazer outra coisa. Ele disse, aquele que põe a mão em arado, né? Não mira para trás. Então, só necessitou uma breve ausência do líder Jesus e eles se quedaram perdidos. Essa atitude não era consistente. Então, qual foi a razão dessa atitude intransigente de líderes tão importantes em equipe de Jesus como Pedro, Santiago e Juan? Aún não estavam consolidados em la essência de seu chamado amor. Qual que é a essência de Deus? Amor. Quando nós conhecemos a Deus, somos transformados a amar as pessoas, a amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Isso é uma proposta de Deus para nós outros. Pero, no que tudo indica, esses discípulos não haviam ainda sido consolidados em la essência de seu chamado amor. Então, Jesus se dirigiu ao líder desse grupo, Pedro, porque Pedro era um grande influenciador, porque influiu em outros, e foi direto ao ponto débil, dizendo, Simão, hijo de Jonás, me amas mais que a isto todos, mais que essas redes, mais que esses barcos, mais que esses peixes, mais que essa tua vida? Pedro 1 não estava totalmente consolidado em amor por seu maestro, e é chamado a ser discípulos, porque se não era resgatado nesse momento e consolidado novamente, facilmente se desviaria de uma missão que recém começava. Quantas pessoas começaram bem e já não caminham com nós outros? Quantos líderes, quantos pastores começaram bem e hoje estão fazendo muitas outras coisas, menos obedecer o chamado do Senhor. O texto em que me gostaria de trabalhar esta manhã, concentra-se no versículo 15 de São João 21, que diz,
quando houveram comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, hijo de Jonás, me ama mais que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Muitos perguntam sobre esse texto, por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma pergunta, hizo 3 vezes a mesma pergunta a Pedro, a Simão Pedro. Me amas? Alguns pastores explicam a diferença entre os verbos agapao e filéu em grego. Agapao é uma palavra que traduz amor constante, profundo e incondicional, capaz de dar a própria vida por lá do outro, como o amor de Jesus por nós outros. Filéu se refere a um amor de um amigo. Quizás a palavra mais correta seria: Pedro, tu me gusta? Me gusta, Pedro. E Pedro podia responder: sim, Senhor, eu te gosto. Pero Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia com simplesmente: me gusta a tua companhia, Jesus. Porque és um amor que todavia necessita. Pedro tinha um amor que todavia necessitava da graça de Deus para converter-se em um amor ágape. E nesse processo da nossa vida, nós outros que dissemos que amamos a Jesus, muitos estão nessa mesma posição de Pedro. Necessito ser transformado. Necessito de um reencontro com Jesus para ser transformado e converter esse amor que Pedro sentia por Jesus, por um amor ágape. Para alguns teólogos, a ideia é que Jesus lhe pergunta 2 vezes a Pedro se ele o ama, agapao. E Pedro responde que ele gosta de Jesus, filéu. Então, a terceira vez, Jesus pergunta se Pedro simplesmente lhe gusta, filéu, e Pedro o confirma, pero esta opinião não é unânime entre os estudiosos gregos e arameus. Há professores de gregos e tradutores da Bíblia que dizem que não é assim. Esses eruditos señalam que a conversação entre Jesus e Pedro foi em arameu, quizás em hebreu, e cujo caso não havia distinção de palavras em contexto semítico. Assim ele explica um grande estudioso, um esperto chamado pastor Luiz Saião, um pastor muito conhecido em Brasil, um erudito bíblico, um experto em hebreu, muito respeitado. Ele coordenou a tradução da Bíblia NBI e várias Bíblias de estudos. Mas em qualquer caso, irmãos, o que realmente importa é a essência desse texto. E durante toda a conversação entre Jesus e Pedro, é o amor o que está em la agenda de Jesus. Por detrás de toda a conversação, Jesus estava ali ministrando na vida de Pedro, dizendo: Pedro, volve ao caminho. Pedro, eu não te chamei para pescar peixe. Eu te chamei para pescar homens. Jesus estava lidando com as emoções de Pedro, já que ele havia tenido malas experiências em seu passado. Pedro não entendia melhor esse diálogo, pero vemos o contexto. Segundo o relato bíblico, Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado naquele então. E segundo todas as aparências, os discípulos estavam regressando às suas antigas vidas. E Pedro decidiu que iria pescar e os demais o seguiram, conforme lemos. Pero depois de uma larga noite sem pescar nada, Jesus vindo a eles por terceira vez desde a sua ressurreição. E aqui o enfoque desse capítulo é a conversação que Jesus teve com Pedro, né? Havia fogo, havia brasa, havia peixe, havia quizás pão, pero o enfoque era Pedro. Pedro vindo, Jesus vindo, armou toda essa cena para falar com Pedro. Assim como Jesus prepara situações muitas vezes em nossa vida.
Quando nós outros tentamos sair desse caminho, Ele mostra-nos e nos traz de volta, dizendo: quero transformar-te, quero cambiar a forma de ser, sua forma de ser. Vale a pena recordar como se sentia Pedro naquele instante. Um homem que estava seguro de seu amor por Cristo, que chegou a dizer: aunque todos te abandonem, Jesus, eu nunca te abandonarei, conforme Mateus 26:33. Essa era a forma como Pedro entendia que amava Jesus. Em outra conversação, Pedro lhe perguntou a Jesus, lhe disse Pedro: Senhor, por que não te puedo seguir agora? Mi vida poderei por ti. E Jesus lhe respondeu: tu vidas poderás por mim? De certo te digo, não cantarás em gajo sem que me hajas negado 3 vezes. João 13, 37 e 38. Isso foi o que passou. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Lucas 26, 22, 62. E provavelmente porque havia aceitado o desafio de abandonar as redes para ser pescador de homens. Pero en la hora de la prueba fracassou, como muitos de nós outros fracassamos em seguir a Jesus. E dijo que não abandonaria Jesus por nada, pelo hizo. E também dijo que daria sua vida por Jesus, pero não pudo nem tuvo o valor de assumir que era um de seus seguidores. Vemos um Pedro que estava entre a impulsividade e o medo. Muitos de nós outros somos assim, irmãos. Em teoria, creemos que poderemos, pero em la prática, em el momento adequado, temos medo de seguir a Jesus. Nos cuesta seguir a Jesus. Nos cuesta deixar muitas vezes a vieja natureza. Permitimos muitas vezes ser seduzidos por Satanás. E Jesus lo sabe muito bem. Por isso volveu para lidiar com os sentimentos daquele homem chamado Pedro, assim como muitas vezes volve usando pessoas para tratar, para cuidar de nossos sentimentos, de nossas emoções. O que vemos na conversação entre os dois é uma hermosa demonstração da psicologia do Maestro Jesus, utilizando para a recuperação daquele amado discípulo. Se analisamos os textos, irmãos, veremos que os outros discípulos também falharam, pero parece que Pedro foi o que mais sentiu por ter falhado. Porque havia hecho declarações muito fortes acerca do seu amor por Jesus. Realmente creia que o amor que sentia por Jesus era mais forte que o medo à morte, pero estava equivocado, me parecia. Pero Jesus logo mostra a Pedro que o amor madura através de lo que hacemos por Cristo. O amor madura através de lo que hacemos por Cristo. Não é assim? Quanto mais lo conhecemos, mais queremos servi-lo. Primeira vez, João 21:15. Primeira vez que Jesus pergunta, Simão, hijo de Jonás, me ama mais que estes? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus responde assim: cuida de meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus disse: Simão, hijo de Jonás, me amas de verdade? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus responde então: se pastoreia minhas ovelhas. Conforme a resposta, é grado de responsabilidade para aquele que está escutando o Senhor. E na terceira vez, Jesus disse: Simão, hijo de Jonás, me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus assim disse: cuida de minhas ovelhas. Queria mostrar um detalhe muito importante desse texto. Podemos perceber aqui alguns pontos muito interessantes em essa conversação de Jesus com Pedro.
Nota-se que Jesus não lhe chamou Pedro. Perceba que Jesus não lhe chamou Pedro por seu nome. Recordemos o texto que mostra que a Pedro lhe cambiaram o nome, não era seu nome anterior. Juan 1,42 diz: e mirando Jesus dijo, tu eres Simão, hijo de Jonás, tu serás chamado Cefas, que queres dizer Pedro. Em las 3 perguntas, Jesus dijo, Jonás, hijo de Simão, em outras versões, Juan, hijo de Simão, que era o seu nome anterior. Por que será? Por que Jesus tratou dessa forma Pedro, que já havia cambiado de nome? Ao mirarmos o texto, podemos encontrar uma resposta, quizás porque Pedro volveu a pescar, é dizer, havia abandonado sua missão para volver à sua antiga vida. Já não servia em nome de pescador de homem. Um homem que havia sido elegido para predicar o evangelho e também para pastorear, agora havia voltado ao mar como pescador, teria uma vida ordinária, comum, como os demais pescadores que ali estavam. Pero Jesus havia proposto a Pedro uma vida extraordinária, e Pedro queria uma vida ordinária. Assim como a nova vida em Cristo, muitas vezes nós outros vemos pessoas que preferem viver uma vida ordinária, e Deus nos chamou para uma vida extraordinária com Ele, em sua dependência, caminhando com Ele, lleno do Espírito Santo. E outro ponto que me chama a atenção é que Jesus chega, em primeiro, ele hace um fogo, uma fogata, se diz, né? Juan 21:9, quando desembarcaram, viram ali um fogo e havia pescado sobre brasas e água de pão. Ora, volvemos ao momento em que Pedro nega Jesus por primeira vez. Que Pedro estava? Onde Pedro estava? Recordas que em esse cenário também havia uma fogata? Havia fogo? E havendo eles encendido fogo em meio de pátio, diz Lucas 22, 55, 57, se sentaram ao redor, e Pedro se sentou também entre eles. Pero uma criada, ao ver sentado cerca do fogo, se fijou em ele e disse, também este estava com ele. Pero ele lo negou, dizendo, mulher, não lo conosco. Irmãos, essa conversação que Jesus teve com Pedro frente ao fogo, seguramente ele recordaria a noite em que Pedro negou a Jesus. Possivelmente a hogueira se utilizou como uma ilustração para fazer retroceder a Pedro em sua mente e recordar esse momento que o hizo chorar amargamente. Jesus prepara lá em cena para que recordemos o quanto o amamos ou o quanto estamos lejos dele. Não sei quantos de aqui que estão com os outros, de algum momento de suas vidas, já se distanciaram dos caminhos do Senhor. E mesmo na sua vida ordinária, não na extraordinária, que a extraordinária é só com Cristo, né? Mesmo vivendo a sua vida extraordinária, um dia escutaram uma canção, um dos hinos que cantávamos. E aquele hino nos constrangiu. E aquele hino tocou em nosso coração. É como uma película passasse em nossa mente. É como aquele padre do hijo pródigo dizendo, vou ver para casa rápido. O último detalhe é que Pedro negou 3 vezes a Jesus. E exatamente 3 vezes Jesus lhe perguntou se realmente o amava. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E vimos que Pedro amava Jesus, mas estava defraudado consigo mesmo, porque o negava. Irmãos, essa conversação com Jesus foi reparadora na vida de Pedro.
porque ele teve a oportunidade de dar-se conta de que o amor, até o ponto de morrer por Cristo, sucederia em um momento adequado. Jesus não lhe estava pedindo a Pedro que o protegera ou que morrera em seu lugar, sino que só lhe estava pedindo que recordasse de seu chamado para trabalhar para o Senhor. Que trabalhar para o Senhor era o melhor que Pedro podia fazer na vida. Mira o que diz o texto. Se me amas, então cuida de minhas ovelhas. Pedro entendeu depois desse reencontro. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo. É que a maior prova de amor que podemos dar a Jesus não se limita ao momento de desafio, irmão, sino em todo momento, através da predicação do Evangelho e do cuidado das pessoas e nosso trato um com o outro. Isto é pescar homem, como disse Jesus. Isso é cuidar dos peixes, como disse Jesus. Pedro estava preocupado com a quantidade de pescados, né? E não pescou nada. Mas quando Jesus entra em cena na vida de Pedro, uma vez mais, as redes se llenam de peixes, 150 e picos de peixes. Muitas vezes nós outros pensamos distinto de Jesus. O muito sem Deus é pouco, demasiado. Pelo pouco com Deus, muito se hace. E Pedro não havia entendido isso. Pedro era audaz e valente, mas também era impulsivo e desequilibrado. Em alguns momentos, nós sabemos por as atitudes que teve e que está escrito na Bíblia. Ademais das declarações de que não abandonaria seu maestro e que daria a vida por Jesus, Pedro incluso lhe cortou a orelha de um soldado pensando em defender a Jesus. João 18:10. Em outra ocasião foi retado por Jesus, mas em Marcos 8:33 que diz: pero ele, volvendo-se e mirando aos discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: quítate de delante de mim, Satanás, porque não põe la mira nas coisas de Deus, sino nas de los hombres. Era isso que Pedro está fazendo. Tudo isso também demonstra que Pedro era uma pessoa sincera, porque não tinha medo de dizer o que pensava. Pero recorde que de todos os discípulos, ele foi o único que caminhou sobre o mar, sobre a água. Com todas essas impulsividades, com todas essas falhas, foi o único que caminhou sobre o mar. Pedro se atreviu a intentar o impossível. Aunque se hundiu ao notar o vento, antes caminhou sobre o mar porque teve um momento de muita fé em Cristo Jesus. Pedro era um ser humano incrível, como disse aí Francisco, né? Quando Pedro finalmente se involucrou em sua missão, ele teve seu temperamento trabalhado por Jesus. À medida que assumiu seu papel de cuidar das ovelhas de Jesus, seu amor madurou. Vemos o progresso espiritual, então, na vida de Jesus a partir desse encontro. Hechos 8:17 vai dizer que ele punia as mãos sobre as pessoas e essas recebiam o Espírito Santo. Hechos 9 vai nos dizer que Pedro realizou milagres, incluso ressuscitou pessoas. Viajou a diferentes lugares predicando o Evangelho, abriu igreja, foi um grande líder e foi uma pedra preciosa do reino de Deus. Deixou de lado os prejuízos quando predicou a Cornélio, te acorda? Lá em Hechos 10. Enfrentou ao Sanedrim, Hechos 4. Foi arrestado, Hechos 12:5. Predicou poderosamente às multitudes e milhares de pessoas se converteram, Hechos 4:4. Hasta a sombra de Pedro era buscada por enfermos que buscavam sanidade. E ao final de sua vida foi crucificado, glorificando a Deus. João 21:18-19.
estava presente quando Jesus ressuscitou a hija de Jairo, te acorda? Marcos 5,37. E quando Jesus se transfigurou no monte, Mateus, quem estava já? Pedro estava já. Foi a Pedro e Juan que se lhes deu a tarefa também especial de preparar a última cena com Jesus. Então, irmãos, o amor de Pedro por Jesus foi trabalhado durante toda a sua vida. Vivia fazendo o trabalho, cuidava das ovelhas de Cristo, e mientras cuidava da vida das ovelhas de Cristo, Cristo cuidava de sua vida. Mientras cuidamos dos interesses de Deus, Ele cuida dos nossos interesses. Volvam ao caminho. Volvam a cuidar dos interesses de Deus. Há lugar para todos na casa do Senhor. E o mistério do Senhor é lugar para todos. Muitas vezes nós queremos lugares que são de destaques, pero nós sabemos que uma construção, aquele ladrilho que está lá abaixo de todo, é o que sustenta toda a estrutura. E muitas vezes não aparece. Muitas vezes nós outros queremos aparecer. E o Senhor nos chama, volva a servir-me. Volva ao caminho. O amor de Pedro por Jesus foi trabalhado. Assim como disse, porque como diz o apóstolo Pablo, é viver é Cristo e é morrer é ganância. Filipenses 1:21. Delante de tudo isso que escutamos nesta manhã, se você também tem uma fogata em el passado, que te recorda que lo acusa de não amar a Cristo o suficiente, sepa que Ele compreende sua debilidade. Ele está te buscando. Sergaço já cantou para ti, advertindo-te que de alguma maneira negaste a Jesus em tua vida, ou não o amaste o suficiente. Se transparente como foi Pedro. Arrodilha-te nessa tarde, nessa noite, dizendo: Jesus, Tu és todo o que quero. Tu és me respirar. Há uma canção que diz assim, né? Tu és me respirar. Sem Ti, nada puedo fazer. Sem Ti não vou a lugar algum. Se transparente como foi Pedro, porque Jesus também cuidará de ti. Ele pode aparecer a ti por surpresa em algum momento. Quizás numa cama de hospital, ou quizás numa terapia intensiva. Ou quizás caminhando por poçadas, não sei. Ou quizás em tua casa mesmo. Quando miras para essa palavra de Deus, que é a verdade. Essa palavra que eu já não leio há tanto tempo, que está lá no seu estante, né? Está lá no seu escritório, lleno de polvo. E parece que o Espírito Santo diz: leia-me, por favor. Porque isso é vida para a tua vida. Volva ao caminho, volva à comunhão. Mira quantas silas vazias que estamos fazendo. Vamos pescar homens, vamos buscar essa gente que está cansada, oprimida, cargadas aí fora. Vamos llenar esse lugar. O que estamos fazendo? Isso também é negar a Jesus. Quando sabemos a medicina que cura o câncer e não comunicamos, estamos pecando. Há um câncer chamado pecado que está levando milhares e milhares de pessoas para o inferno. E nós outros não estamos comunicando. Nós outros sabemos a resposta. Nós outros temos a solução na mão, mas não estamos comunicando. E também pode fazer a mesma pergunta que ele hizo a Pedro a vós: realmente me amas? E te lo pedirá hasta que entendas que o amor que busca em ti é um amor que sepa decir a verdade, seja lá que seja, como dijo Pedro.
Porque se há amor débil em tu coração, Ele mesmo lo fortalecerá. E se tu amor está enfermo, Ele sanará. Porque Deus é amor. 1 João 4,16 nos disse isso. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Permita que sua relação com Jesus seja restaurada. Não tenhas medo, perdona-te a ti mesmo e só responde a verdade como respondeu Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Padre, o quanto me distanciei de teus caminhos. Deus sabe que um dia me enamorei de ti, pero me apareceram tantas outras coisas. E já não tenho a mesma gana de te servir. Já não tenho a mesma gana de ler tua palavra. Já não tenho as mesmas ganas de orar. Já não tenho a mesma gana de estar em comunhão com meus irmãos. Estou atrapado, Padre. Tenha misericórdia de mim. E Deus vai te ouvir. Deus vai responder a tua oração. Irmãos, que seamos como Pedro, que se involucrou na grande missão e foi até o final amando a Jesus. Colossenses 3,23 diz que todo o que hagais, hacedlo de coração como para o Senhor e não para os homens, hasta a morte. A teoria é muito linda, irmãos, mas o Evangelho de Jesus é teoria e prática. O que passou com Pedro? Pedro perguntou, me parece uma vez para Jesus, como que Juan, morreria. Jesus disse: não te preocupa com isso, Pedro. E como Pedro se morreu? Pedro morreu crucificado. E diz alguns comentários que ele pediu para ser crucificado cabeça abaixo. Porque não era digno de ser como o Senhor. Que amor é este? Que amor que nos transforma. Que amor que cambia a nossa forma de ver as coisas. Concluindo, irmão, Jesus perdona a infidelidade. Depois de haver se jactado de sua fidelidade, Pedro negou fervemente ao Senhor 3 vezes. Jesus amorosamente restaurou a Pedro ao serviço. Pedro foi um fracasso anterior, Pedro com Jesus, o fracasso não é o fim. Se formos infiéis, diz o texto de 2 Timoteu 2,13, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Jesus pacientemente ensina uma e outra vez. Pedro necessita de correção e o Senhor lá deu com paciência, firmeza e com amor. E maestro busca estudante disposto a aprender. Te harei entender e te ensinarei o caminho que deves andar, diz o Salmo 32,8. Jesus nos vê como Ele quer que seamos, irmãos. E na primeira vez que se encontraram, Jesus chamou a Simão Pedro. E pescador áspero e imprudente era, aos olhos de Jesus, uma roca firme e fiel. Não era simplesmente um pescador. Jesus chamava Pedro para uma vida extraordinária. Jesus sabia que quando Ele empeça a boa obra, como cantamos, Ele é fiel para completá-la. Filipenses 1,6. Jesus usa também pessoas sencillas. Pedro era um pescador de Galileia, pero Jesus o chamou a ser pescador de homens. Devido a que Pedro estava disposto a deixar todo o que tinha para seguir a Jesus, Deus o usou de muitas formas. Mientras Pedro predicava, a gente se assombrava de sua audácia, porque era um homem sem letras, um homem que não havia estudado aos pés de Gamaliel, como foi Paulo.
Pero Deus lhe usou com poder e graças. Dependo de Deus. Muitas vezes nós outros queremos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus a amigos, a parentes, a familiares, a companheiros de trabalho e temos medo. Ponga essas debilidades, esses medos aos pés do Maestro e diga-me, dá-me audácia, Padre. Porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de sabedoria. Dá-me essa audácia para predicar. Pero então se deram conta de que Pedro havia estado com Jesus, aquele homem sem letras. Um homem de poucos conhecimentos acadêmicos. Só predicava daquela forma. E o poder de Deus só se manifestava nele, porque ele havia estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a diferença, irmãos. Qual foi a última vez que estuviste com Jesus? Muitas vezes estamos tão acostumados que não percebemos o quanto estamos sendo religiosos. E sabemos que religiosidade não garantiza a salvação de uma pessoa. É muito religioso no mundo todo. Nós outros precisamos caminhar aos pés do Maestro. Qual foi a última vez? Eu já fui tão sincero como Pedro. Dizer, Padre, não tenho ganas de ir ao culto hoje. Me ajuda e me ensina e ministra em meu coração esse amor por ti. Ágape. Amor ao ponto de morir se for possível. Preciso por ti. E Jesus não pede isso, não. Ele só está pedindo que nós outros vengamos a servi-lo. Porque é uma multitude de pessoas lá fora que estão indo a passos largos para o inferno. E nós outros já teremos garantizados, né, nosso visa celestial, nosso passaporte celestial. O que estamos fazendo? Nós somos chamados para pescar homens também. Amém? Vamos nos pôr de pé. A igreja necessita de muitas pessoas em seus ministérios. Há ministério para todos. Ministério da alabança por la manhã, está aí Juanho, Norma e alguns irmãos e algumas irmãs. Quando vocês podem perguntar, oi, Deus, me quer na alabança? Ministério de ninhos necessita de maestros, professores. Temos classe pela manhã e temos classe à noite. Ministério de diaconia, necessitamos de gente que vá visitar, gente que vá buscar, vai ajudar, vai fazer esse trabalho para que vai ajudar a facilitar os pastores da igreja. Estamos aí involucrados nesse projeto de reestrutura do estatuto fazendo o estatuto da igreja, do regulamento interno. Há tantas coisas por fazer, irmãos. Deus nos chamou para ver o extraordinário que Ele quer realizar em nossa igreja. No ordinário, muitas igrejas estão fazendo. Glória você para Ele. Dependam dEle. Baixe a cabeça, vamos orar. Padre Celestial, te damos graças, Pai. Te damos graça por tua palavra, ó Deus, que não volve vazia, ela cumpre um propósito. Deus,
Tu és aquele que transforma vidas, transforma circunstâncias, transforma pessoas, transforma os corações daqueles que estão clamando a Ti neste momento, dizendo: transforma-me, Senhor. Eu quero, Senhor, confirmar minha decisão por Cristo e não volver atrás jamais. Escute as nossas orações, Padre. Atua com poder, Senhor. Haze dessa igreja, Senhor, um celeiro, Senhor, de bendição, de missioneiros, de pastores, de líderes, Senhor, de gente comprometida contigo, Senhor. Haze dessa igreja, Senhor, uma igreja que tenha jovens comprometidos com Tua Palavra e que vivam Tua Palavra, Senhor. Haze dessa igreja, Senhor, famílias fortes, Senhor, estruturadas, Senhor, em Tua Palavra, Senhor. Que diante de tantas propostas desse mundo, Senhor, não volvam atrás, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, de ser sacerdotes, como homens, sacerdote do hogar, do lar, Senhor. E como esposa segundo o Teu coração, esposo segundo o Teu coração, filho segundo o Teu coração, Deus. Deus, cuida de nossos irmãos adultos maiores, ó Deus. Tu sabe quanto eles já trabalharam, quanto eles já lutaram, tantas coisas viram, vivenciaram, Senhor. Estão firmes, dizendo: eis-me aqui, Senhor, não vou vir atrás, Padre. Honra Teus filhos também, Senhor, nesse tempo de idade tão avançada e tão difícil. E aqueles que estão iniciando essa caminhada contigo, Senhor, abre seus olhos e mostra, Senhor, Tu extraordinário que tens para eles, Senhor. E assim oramos em nome de Jesus, que nos bendiga. Amém. Amém. Vou passar para o Juanho, tome assento. O Juanho tem uma música final e nós outros vamos cantar essa música final. Antes da música, queremos dizer que nossas programações durante a semana seguem. Hoje, às 19h30, teremos nosso segundo culto. E durante a semana as células estão funcionando. Quizás o grande ministério que Deus está pedindo para Pescar Hombres é abrir tu casa para empeçar uma célula em tu casa. Tá? Tu vizinho necessita escutar de Jesus. E quizás a igreja se torna muito difícil, mas em tu casa se torna mais fácil. Essa semana eu estava escrevendo uma carta de oração, que uma vez por mês escrevo para Brasil, para as igrejas brasileiras. E me vindo, disse: Deus, o que quer que eu abra nessa carta? E me vindo essa praça aqui, onde tem a bandeira da Argentina, né, aqui, e tem todas essas outras bandeiras dos países hermanos, né? E Deus pôs em meu coração o grande desafio de los moradores, dos crentes de Posada, trabalhar nas 3 fronteiras, né? Porque em Posada nós outros vemos paraguaios, brasileiros, é um trânsito enorme de pessoas que passam por aqui, né? Entregar um folheto para essa pessoa faz toda a diferença, né? Outro dia encontrei uma pareja de brasileiros de Ijuí, né? E quando escutei eu falando em português, e são brasileiros de onde? Ah, somos do Rio Grande do Sul, Ijuí. Bueno. Aí cambiamos o telefone ali, charlamos um rato, depois ele me manda mensagem dizendo se podia ajudá-lo, eu fui, ajudei ele num tema, e no final, no dia que foi me despedir dele, ele disse: eu sou pastor. Eu via que havia algo distinto em você, ele disse, e eu quero orar com vocês. Aí abracei os dois ali no hotel aqui no centro, e aí me despedi deles. E quero pôr em contato eles com uma igreja bautista lá de Juí também, para que sigam ministrando. Porque Deus não faz as coisas por acaso, sabe? Um prepara a terra, né? Outro põe a semilha, outro vai regar, né? E assim as coisas acontecem. Permitam ser usados por Deus. Abram suas casas. É lindo poder receber pessoas para aprender, né? Amém? Que Deus nos bendiga grandemente. Vamos cantar essa canção.